Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a matéria nova, Baixa Idade Média. Nas últimas aulas nós falamos sobre o conceito de Idade Média, como essa Idade Média, a dita Idade Média, começa, a influência das migrações germânicas para que esse processo se desencadeasse. Falamos sobre as características da sociedade que surge ali na Idade Média. Dividimos a cronologia da Idade Média, né? Especificamos a cronologia da Idade Média em Alta Idade Média, que é o primeiro momento, até o ano 1000, e depois em Baixa Idade Média, do ano 1000 até o final. Falamos sobre a sociedade da Alta Idade Média, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. A gente agora avança um pouquinho e vai para a Baixa Idade Média, o feudalismo e sua crise. Tá? Alguns livros colocam o feudalismo como sendo integrante ou constitutivo do período da Alta Idade Média, que na minha visão teórica não é completamente correto. Tá? Embora elementos do feudalismo, e eu sei que você ainda não sabe o que é feudalismo, eu vou falar daqui a pouco o que é feudalismo, mas elementos do feudalismo já estavam presentes na Alta Idade Média? Já. Tá? Durante toda a Alta Idade Média, desde a entrada dos povos germânicos, esses elementos, essas sementes já estão presentes. A gente falou que sementes eram essas, né? A herança romana do colonato, a herança germânica do comitato. A união dessas duas características vai formar os principais elementos constitutivos do feudalismo, mas o feudalismo como sistema socioeconômico, político, administrativo, cultural, ainda não estava completamente formado. Isso só vai, de fato, acontecer ali depois da queda, da desintegração do Império Carolíngio, tá? Que vai acontecer ali no finalzinho do século X, anos 900 e alguma coisa, 980 e poucos, por ali. Tá? Então, não vejo muito sentido em entrar em feudalismo, especificar e detalhar o feudalismo ainda na Alta Idade Média. Eu acho que tem mais sentido falar sobre ele na Baixa Idade Média, porque é o momento em que o feudalismo chega ao auge e entra em crise, tá? Ali no século XIV. É sobre isso que a gente vai falar. Essa imagem de fundo, caso você esteja curioso, tá? Ou curiosa, é um vitral, né, que consiste em um conjunto de vidros coloridos colados uns nos outros, compondo desenhos, ilustrações, imagens, e que eram colocados nas janelas. Isso é um vitral da Catedral de Notre Dame, em Paris. É uma catedral de estilo gótico. A gente vai ter oportunidade de falar sobre os vitrais e suas funções, o estilo gótico, a função das catedrais na Idade Média, tá? Mas era um elemento decorativo, né, por um lado, era um elemento prático, era uma janela, mas também tinha um elemento pedagógico nesses vitrais, que era passar uma mensagem, ensinar alguma coisa, né? São vitrais belíssimos. Os de Notre Dame de Paris são provavelmente os mais conhecidos, mas existem inúmeras outras catedrais na Europa de estilo gótico e outros com vitrais como esses, bem interessantes. Cronologia da Baixa Idade Média. Tá? É o período que vai do ano 1000, né? Ali a gente usa o ano 1000 como marco, porque naquele momento em que o ano 1000 estava acontecendo, vai surgir um movimento chamado milenarismo. Milenarismo porque tratava do advento do segundo milênio depois de Cristo, ou seja, a virada de um milênio para o outro. Essas datas são, obviamente, sempre carregadas de simbolismo, e embora tecnicamente você só chegue mesmo num novo milênio no ano 1001, no dia 1º de janeiro do ano de 1001, até o ano 1000, né, 31 de dezembro do ano 1000, ainda era oficialmente o primeiro milênio, mas essa tecnicalidade, né, de ser no 1001 e não no 1000 acaba passando desapercebida pela maioria da população, que considera aí que quando sai do ano 999 para o ano 1000, aí você virou um milênio. Né? A mesma coisa ocorreu de forma mais recente, contemporânea, quando a gente saiu do ano de 1999 para o ano 2000. Muita gente achou que ali estava chegando o terceiro milênio. Agora, no ano de 2020, muita gente falou, começou uma nova década, a década de 2020, né? Na verdade, de 2001 a 2010 é a primeira década do século 21, de 2011 a 2020 é a segunda década do século 21, só em 1º de janeiro de 2021 é que a gente de fato entrará na terceira década do século 21. Tá?
Então as pessoas elas normalmente não se atentam muito para isso, mas ali no ano 1000 as pessoas começaram a achar que era a virada do milênio e que isso não há comprovação, mas de que existiria uma profecia e que Cristo teria dito que no ano 1000 ele voltaria, né? Jesus fala na Bíblia que voltará, né, o segundo advento de Cristo, mas não tem uma data marcada e a profecia popular, né, o conhecimento popular começa a dizer, a propagar a ideia de que provavelmente a data para essa segunda vinda de Cristo seria exatamente o ano 1000. Então, à medida que o ano 1000 se aproximava, você vai ter, na Europa cristã principalmente, uma série de movimentos culturais, de movimentos sociopolíticos, muito preocupados com o que poderia acontecer, realmente imaginando o fim do mundo. Muita gente toma as posturas as mais ambíguas sob a mesma justificativa, sob o mesmo argumento de que o mundo vai acabar. Algumas pessoas se tornaram extremamente religiosas, devotas, rezando cada vez mais, porque já que o mundo vai acabar, eu quero ir para o céu, então eu tenho que rezar agora e fazer jus. Outras pessoas pensando exatamente o oposto, já que o mundo vai acabar, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, vou sair por aí festejando, brincando. Então você tem uma renovação um pouquinho ali da cultura, da arte, da música, as pessoas querendo uma agitação, uma vida mais mundana, e outras querendo uma vida mais espiritual. Esse movimento milenarista, né, escatológico, de expectativa do fim do mundo, vai aparecer e acaba sendo uma mudança, um marco, uma virada no meio da Idade Média, e por isso é que a gente usa como marco cronológico para categorizar o fim da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média. Tá? E a Idade Média tradicionalmente é considerada que chega ao fim com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Então, se a Idade Média começa com a queda de um Império Romano, o do Ocidente, termina com a queda do outro Império Romano do Oriente, que vai acontecer em 1453, quando Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, foi conquistada pelos turcos. Tá? Ainda na Idade Média, na Baixa Idade Média, acontecimentos e fenômenos que se destacam são o feudalismo, tá? Que chega na sua fase de maturação, no seu auge, no seu momento mais intenso, com as suas características mais nitidamente perceptíveis, e depois entrará em crise. Vão acontecer também nesse momento as chamadas cruzadas, a gente vai falar sobre o que é isso mais para frente. Vai haver um processo de renascimento comercial e urbano, e por último a crise do século XIV, tá? Que é uma combinação de diversos fenômenos como a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, revoltas camponesas, que simultaneamente ali durante o século XIV, 1301 a 1400, vão levar à crise do feudalismo e já vão preparar para a introdução de uma nova sociedade, de um novo modo de vida, que vai ser aquele que vai se desenvolver na Idade Moderna. Tá? Então, esses aqui são os acontecimentos e o período que a gente vai ver dentro dessa videoaula de Baixa Idade Média. Tá? A gente começa falando sobre o que é feudalismo. O nome feudalismo, como vários outros em história, não foi criado pelas pessoas que viveram lá naquela época. Então, se fosse possível criar uma máquina do tempo, você entrar nela e viajar até lá, se fosse possível você ver e compreender as pessoas que estão lá e elas também te verem e te compreenderem, vocês não se matarem assustados um em relação ao outro, e você conseguisse entrar num diálogo com uma pessoa daquela época e dissesse, pô, mas como é que é a vida aqui no feudalismo? A pessoa ia falar, como é a vida onde? No feudalismo. O que é feudalismo? Ela ia te perguntar. Porque esse nome, ele não era usado enquanto aquele evento histórico acontecia, se desenvolvia. Esse foi um nome dado a posteriori, depois que o evento já tinha acontecido, quando ele já tinha acabado. Os historiadores, quando quiseram entender aquele período, falaram, nesse período que a gente está estudando, né, da Baixa Idade Média, vai haver uma centralidade, uma importância muito grande de uma unidade de produção chamada feudo. Tá? Assim como hoje, a grande unidade de produção, né, hoje, enfim, no capitalismo industrial lá do século XIX, a grande unidade de produção era a indústria, a fábrica, né? Era ali que era produzida a riqueza da sociedade. No feudalismo, a riqueza da sociedade era produzida no feudo. Então, por isso, eles vão usar a expressão feudalismo. Tá? A definição, e aí é muito difícil dar uma definição para feudalismo, já que os contemporâneos desse evento não se preocuparam em nomeá-lo ou defini-lo. Tá? Para eles, aquele era simplesmente o modo como as coisas eram naturalmente, não havia nem muita necessidade de pensar por que as coisas são assim, mas são assim porque não podem ser de outro jeito, esse é o único jeito correto de ser das coisas. Era mais ou menos esse o pensamento.
Então, como foi um período, um evento, um contexto histórico que nunca foi classificado pelos próprios agentes contemporâneos daquele evento, é sempre um evento que, para definir, gera muita discussão. Cada historiador vai adotar uma linha, uma visão, vai enfatizar certas características em detrimento de outras, e tudo isso envolve uma série de escolhas teóricas, de opções ideológicas e, enfim, muitas delas involuntárias. Eu fico com a definição do historiador Jacques Le Goff. Jacques Le Goff é um historiador francês medievalista. Acho que não está mais vivo, não tenho certeza, mas provavelmente um dos maiores medievalistas do século XX. Tá? A sua obra toda produzida ali durante o século XX, a partir da segunda metade do século XX. Um historiador francês cuja obra lançou uma projeção assim, para todo o mundo. Não tem nenhum medievalista no planeta Terra hoje que estude a Idade Média e que não leia Le Goff, ou que não tenha lido alguma obra do Jacques Le Goff. Tá? É incontornável a obra desse cara. Não é o único medievalista francês famoso, tinha um grupinho dele aí de medievalistas, mas esse é o que acabou se tornando mais popular. Tá? Ele vai dizer que o feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política, ou seja, tem efeitos na produção da riqueza econômica, na organização e nas relações que os indivíduos estabelecem entre si, ou seja, no social, e na política, na forma como o poder é exercido, quem manda e quem obedece, e por que quem manda, manda, e por que quem obedece, obedece, e quem manda, manda baseado em quê, e quem obedece, obedece por quê. Tá? Então, tudo isso está comportado dentro do feudalismo. O feudalismo não é só um fenômeno econômico, tá? Ele é econômico, social e político, no qual uma camada de guerreiros especializados, aristocratas, nobres, em geral esses nobres, e acho que a gente falou sobre isso vagamente na aula de Alta Idade Média, tá? Eram em geral líderes guerreiros germânicos que chegavam nos territórios que antes eram do Império Romano do Ocidente, e ali se misturavam, se casavam com mulheres da nobreza local, da elite local, enfim, então os seus descendentes vão ser, por um lado, herdeiros da herança germânica, né, guerreira do comitatus, e por outro vão ser herdeiros da herança romana, né, da posse de terras, do poder econômico. Então, é um sistema no qual esses guerreiros, esses senhores, que vão ser chamados depois de senhores feudais, né, subordinados uns aos outros entre si por uma hierarquia de vínculos de dependência. Então, nem todos esses senhores eles eram igualmente poderosos, eles tinham entre si já uma hierarquia, alguns desses senhores eram mais poderosos do que outros, e todos esses senhores, tá, estavam acima, criando um domínio sobre a massa camponesa, sobre a massa campesina que trabalhava nas suas terras e lhes fornecia a riqueza. Então você tem dois grandes grupos, um grupo de camponeses, que é majoritário, né, era mais de 90% da sociedade, e você tem um pequeno grupo que é o restante, que é essa nobreza, e que domina a sociedade. E dentro desse pequeno grupo de senhores que dominam, ainda assim existe entre eles uma hierarquia. Eles comandam a sociedade, comandam uns aos outros, e os camponeses que estão embaixo e que são comandados produzem a riqueza, e da produção da riqueza eles fornecem o que é necessário para que esses senhores possam viver. O feudalismo ele vai se originar dessa dupla herança que eu já comentei só na aula de hoje umas 2 ou 3 vezes, que é o colonato romano e o comitato germânico. Não vou explicar novamente essas duas coisas. Se você tiver dúvida, faço referência à videoaula de Alta Idade Média Europeia. Dá uma olhada lá, que lá você vai ver a explicação do que é colonato e do que é comitato. Tá? Vou passar direto por isso aqui, mas é importante frisar que o feudalismo vem da junção dessas duas coisas. Durante o período carolíngio, desenvolveu-se a tradição de os líderes militares concederem terras aos seus subordinados. Então, se eu sou um líder militar, se eu sou um conde, um marquês, se eu sou o próprio Carlos Magno, e eu preciso fazer com que os meus soldados, os meus guerreiros queiram lutar a meu lado, que eles queiram se dispor a correr riscos, eu preciso dar alguma coisa a eles para convencê-los. Olha, vem comigo lutar nessa batalha aqui, que a gente vai conquistar uma terra assim assado, de tal tamanho, e eu vou te dar uma fração dela, uma parcela dela. Tá? Eu vou conquistar uma terra do tamanho do estado do Rio de Janeiro e vou te dar uma propriedade, uma fazenda do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Ó, bacana, né? Então a sua terra está dentro da minha terra,
a sua terra é minha, antes de ser sua, ela é minha. Mas, uma vez que eu te dou, você usa ela e fica dentro dela e faz o que você quiser com ela. Tá? Esse ato de conceder terras era chamado, na época, em latim, era a língua que se usava, né, dominante, embora não fosse a língua do povo, mas era a língua dominante nos assuntos do Estado, nos assuntos políticos, jurídicos. Esse ato de conceder terras era chamado de beneficium. Tá? A similaridade com a língua portuguesa é tão óbvia que, né, você não precisa nem explicar muito, é um benefício. Tá? É um bem que você dá para alguém. A divisão do Império Carolíngio, e a gente chegou a comentar sobre isso rapidinho lá no final de Alta Idade Média, né? Após a morte de Carlos Magno, seu filho Luís consegue manter a unidade do Império, mas depois de Luís, os seus 3 filhos subdividem o Império no Tratado de Verdun. E a partir dali o Império Carolíngio começa a enfraquecer cada vez mais, até que se desintegra, e essa desintegração vai abrir espaço para que outros povos ditos bárbaros, né, vindos de regiões periféricas da Europa ou de fora da Europa, começassem a entrar nessa região mais rica e tentar fazer saques, violência, pegar riqueza. Né? Isso vai, mais uma vez, estimular um processo de ruralização que já vinha acontecendo. A primeira entrada de povos germânicos lá na queda do Império Romano do Ocidente, século V depois de Cristo, leva a um processo de ruralização que vai acontecer nos séculos seguintes. Essa ruralização recebe um freio ali com os carolíngios, né, com o Império Carolíngio, mas depois essa ruralização ela volta a acontecer quando o Império Carolíngio se desintegra. Características principais do feudalismo: é um momento marcado pela fragmentação do poder político. O que isso quer dizer? Há reis na época do feudalismo? Há reis. Existe França? Existe França. Existe um rei da França? Existe um rei da França. Esse rei da França mandava em tudo e em todos, e todos deveriam obedecê-lo? Não. O rei ele tinha uma função quase simbólica. Ele tinha algum domínio ali para convocar uma guerra, iniciar uma guerra contra outro povo, tinha alguma responsabilidade na defesa, nos assuntos diplomáticos com outras nações, com a igreja, mas de forma geral a política cotidiana, as leis cotidianas, o que o povo deve ou não fazer, pode ou não fazer, essas decisões elas estavam na mão dos chefes guerreiros, dos senhores feudais, integrantes da classe da nobreza. Tá? A relação entre esses indivíduos, e aí a gente ali atrás na definição do Jacques Legoff falou que dentro do grupo dos senhores existe uma hierarquia, né, em que eles se subordinam entre si e tal. Esses vínculos vão ser vínculos pessoais, tá? Vão ser vínculos pessoais. Como assim vínculos pessoais entre chefe e subordinado? Hoje, tá, um soldado no exército, ele obedece ao sargento não porque ele fez uma promessa pessoal ao sargento. Ó, sargento, prometo dar a minha vida por você. Você é o cara incrível, fantástico, tudo de bom, tamo junto. Não, não é isso que acontece. Tá? O soldado ele promete, ele deve obediência ao sargento porque o sargento é o seu superior hierárquico. Tá? A instituição militar, o órgão exército, criou uma lei interna, uma regra interna dizendo que todo e qualquer soldado deve obedecer a todo e qualquer sargento, ponto final e acabou. Independentemente deles se conhecerem previamente ou não, suponha que chegou um sargento novo naquele quartel, né? O soldado já deve obediência a ele antes mesmo do primeiro bom dia. Por isso, inclusive, a hierarquia militar ela é toda carregada de simbolismos, né? Divisas, patentes, certos tipos de uniforme, esse tipo de coisa é estampado na roupa para que o subordinado veja os símbolos externos do poder e já imediatamente inicie sua relação de obediência. Não era assim que as coisas funcionavam na Idade Média. Tá? Se o subordinado não tivesse uma relação pessoal com o chefe, com o subordinador, né, ele na prática não obedeceria. Né? E o chefe, por sua vez, ele não se sentia obrigado a ajudar o seu subordinado, aquele que estava abaixo dele, a não ser que esse indivíduo que estava abaixo dele tivesse lhe dado algum tipo de promessa ou juramento de fidelidade. Então a fidelidade, a obediência não era às leis, não era às instituições, mas sim à pessoa individual daquele líder. Tá? Hoje, por exemplo, você não precisa gostar do presidente que está eleito, gostar do governador que está eleito, gostar do prefeito que está eleito, né, na sua região, para obedecer. Você tem que obedecer às ordens que vêm dessa autoridade, que é uma autoridade constituída.
Tá? Essa é a diferença entre a nossa sociedade e a sociedade feudal, principalmente. Hoje, nós temos uma relação de obediência que é impessoal e que se deve à instituição. Por outro lado, também, o líder, né, o chefe, ele tem certos poderes que são previamente delimitados em regras, em ordenamentos, em leis, em que o chefe não pode exacerbar, exagerar, ultrapassar os limites do seu poder, né? Porque aí sim ele vai ser desobedecido, porque na verdade não por uma questão pessoal, mas ele vai ser desobedecido porque ele agiu de forma que não está de acordo com o que as instituições estabelecem. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, com, não sei, vamos pensar, o professor em relação à direção da escola. Tá? Se a direção da escola muda, né, a empresa decide colocar um outro diretor, um outro coordenador, mudou o coordenador da escola. Tá? Os professores falam, as ordens desse coordenador aí eu não vou obedecer não, porque eu não conheço ele, não sei quem é. Não, como assim? Você não precisa saber quem é a pessoa previamente. O simples fato daquela pessoa estar imbuída das suas funções de coordenador dentro da escola faz dele autoridade sobre os professores, ponto final, e acabou. Você não precisa, não depende de convencimento, o coordenador não precisa dar agrados, dar presentinhos. Imagina o coordenador dando um presentinho para cada professor para fazer com que aquele professor queira obedecer aquele coordenador. Por quê? Porque a relação entre o professor e o coordenador, e eu estou usando esse exemplo porque eu sou professor, e isso está muito próximo da minha realidade, acho mais fácil de explicar, né? Os meus coordenadores não precisam me dar presente para que eu lhes obedeça. Né? Eu os obedeço porque eles são parte integrante da instituição da qual eu faço parte. Tá? Eu faço parte de uma determinada instituição, de um determinado colégio, a regra do colégio é essa, né? As autoridades do colégio, a direção do colégio escolheu aquele indivíduo para ser coordenador, tem que obedecer, ponto final, acabou. Tá? Não era assim que funcionava na Idade Média. O nobre, que era subordinado, ele fazia um juramento pessoal de fidelidade. Eu, cavaleiro fulano de tal, prometo ser fiel a você, conde Beltrano. Se aquele conde morrer, ou se aquela terra for dominada por um outro conde, ou qualquer coisa do tipo, a relação de obediência acabou. Imediatamente, o novo conde, o novo indivíduo não tem uma obediência automática. Essa relação de obediência ela precisa ser refeita do zero. Né? Você precisa fazer um novo juramento, mais uma vez. Tá? Além disso, a gente tem também uma adoção generalizada do trabalho servil. Tá? Ou seja, eram os servos, chamados servo da gleba. Tá? Vou falar daqui a alguns slides mais para frente, detalhadamente, o que é um servo, como é que vivia um servo, como trabalhava um servo, a diferença de um servo para um escravo, né? A diferença do servo para outras formas de trabalho compulsório, mas a princípio a gente está falando aqui de mão de obra servil, de trabalho servil. Tá? De forma preliminar, basta você saber que o servo é um sujeito que trabalha sem ganhar salário. Tá? O servo é um sujeito que trabalha sem ganhar salário. Você vai dizer, isso é um escravo. Se trabalha e não ganha salário, é escravo, né? Não, não é escravo. Tá? Escravidão é outra coisa, tem diferenças bem marcantes, mas a gente fala dessas diferenças mais para frente. Tá? Entrando propriamente no feudo. Tá? O que significa a palavra feudo? A palavra feudo vem da língua germânica, tá? E quer dizer um bem, né? Algo concreto oferecido a alguém em troca de algo, em troca de uma função. Então eu te dou algo para que você faça algo para mim, tá? E isso é um feudo. Não é a mesma coisa que um salário, que um pagamento numa compra. Tá? Embora pareça. Porque, na verdade, não é uma relação finita. Quando eu compro uma casa de alguém, eu dou dinheiro, comprei a casa, pronto, a minha relação com o vendedor da casa acabou. Tá? Eu vou sei lá, ao mercado, compro 1 quilo de carne, entrego o dinheiro, a minha relação com o mercado acabou uma vez que o dinheiro foi entregue e o produto foi recebido. Não existe mais relação entre nós. No caso dos feudos, não. Uma vez que eu entrego esse feudo ele mantém um laço, ele é o símbolo visível, ele é o elemento concreto que você pode encostar e sentir, tocar e perceber, que mantém uma relação de fidelidade permanente. Tá? A relação ela perdura no tempo. Então, quando um senhor dava um feudo para um subordinado, significava que enquanto o subordinado estivesse na posse daquele feudo, ele continuava devendo fidelidade para o seu senhor. Não era uma coisa que entreguei, pronto, acabou, vai uma coisa para lá, vai outra coisa para lá. Comprava-se fidelidade. Tá? O feudo era, entre aspas, a moeda de troca
que o senhor usava para adquirir a fidelidade do seu subordinado. E essa fidelidade ela tinha que perdurar no tempo de forma indeterminada, tá? De preferência de forma vitalícia, até o final da vida. Feudo não necessariamente era terra. Tá? Tem muita gente, muito aluno principalmente, que tem uma visão tradicional de que feudo é terra. Feudo era terra em 90% dos casos, talvez mais, sei lá. Mas feudo era terra em uma grande quantidade de casos. Mas feudo não é só terra. Tá? Feudo poderia ser dinheiro ou um direito. Tá? Então imagina, por exemplo, que dentro das minhas terras, a minha terra ela fica no litoral, tá? Fica perto da praia. E dentro dessa área litorânea que eu domino, tem um porto. Tá? E os navios que ancoram, que atracam nesse porto, eles têm que pagar uma taxa, um valor. Tá? Todo navio que atracar aqui no meu porto tem que me pagar R$1.000. Tá? Para cada dia que ficar atracado. Sei lá, estou inventando valor. Não sei se isso é um valor alto ou se é um valor baixo, mas suponha. Tá? Eu posso dar o direito de cobrança desse valor para um vassalo, para um subordinado meu. Tá? Eu chamo um sujeito e falo assim, você quer ser fiel a mim, ser leal a mim, enfim, estar numa condição subordinada a mim, quando eu te chamar para a guerra você vem, luta comigo e tal, vamos fechar aqui? Fechou. Então beleza, toma aqui o direito de cobrar esse valor. Eu, que sou o dono da terra, eu paro de cobrar a taxa daquele porto, tá? E transfiro o direito de cobrança dessa taxa para um subordinado meu. Pode ser um pedágio numa estrada, pode ser, enfim, normalmente é algo que traz riqueza. Então pode ser o direito de cobrar algo que vai te trazer riqueza, pode ser dinheiro propriamente dito, um baú cheio de ouro, ou isso era muito raro de acontecer, mas enfim, em tese poderia, houve casos aí ao longo da história em que isso aconteceu, embora alguém tenha um baú inteiro cheio de ouro e está disposto a dar isso como feudo, era bem raro. E normalmente era um lote de terra. Tá? Dar um lote de terras para um subordinado seu era muito mais vantajoso que dar dinheiro, porque com dinheiro você pode contratar soldados, comprar matéria-prima, fazer alguma coisa e tal. Tá? Com a terra em si é mais complicado, porque você tem que cuidar daquela terra, administrar, tomar conta, defender, ocupar, manter gente lá olhando e tal. Então, o dinheiro ele só te traz vantagem nesse contexto, de você ter a liberdade de comprar o que você quiser, a hora que você quiser. Você, senhor, que tinha muitas terras, né, aquelas terras te davam um certo trabalho de administrar e de tomar conta. Então, conceder partes dela para um subordinado seu, criava um sujeito que manteria uma relação de dependência com você, e também já garantia que aquela terra seria ocupada por um aliado seu, impedindo assim que ela fosse dominada por um inimigo depois. Tá? A concessão desses feudos, desses benefícios, era uma forma de recompensar a lealdade do subordinado, era você, entre aspas, comprar, né, essa lealdade, e o feudo, sobre o feudo recebido, se esse feudo fosse uma terra, tá? Se esse feudo fosse uma terra, dentro daquela área, tá, do feudo, daquela terra, daquela grande fazenda. E aí, quando eu falo uma fazenda, assim, não imagina o seu sítio em Cabo Frio. Tá? Não imagina aquela fazenda em que você foi passar férias, aquele hotel fazenda que você foi passar férias no ano passado, sei lá, no interior. Não, não. Quando eu falo de uma terra aqui, não é um sítiozinho. Estou falando de uma terra do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, às vezes maior. Estou falando de enormes lotes de terra, muitas vezes. Tá? Então, esses grandes lotes de terra, né, esses enormes territórios, que às vezes abrangiam cidades, às vezes dentro do feudo tinha uma cidade, né, podia ter mais de uma, e você tinha uma área rural também, um castelo e sei lá o quê. Então, dentro dessa área circunscrita ali ao feudo, o senhor feudal ele poderia cobrar impostos e aplicar as leis, distribuir a justiça. Tá? Ele defendia aquela terra, ele povoava aquela terra. Ou seja, é como se ele virasse um pequeno reizinho, tá? Um mini reizinho ali dentro, né? É óbvio, a sua autoridade não é infinita e ilimitada, ele deve fidelidade ao nobre que lhe deu aquela terra, e se ele toma dentro daquele feudo uma medida contrária ao nobre que lhe havia concedido o feudo, ele pode perder a posse do feudo. Tá? Então, se eu dou um feudo, tá, para um nobre subordinado a mim, e ele usa essas terras, e ali ele planta comida e forma um exército e luta contra mim, eu dei a terra para ele, ele aproveita a condição para lutar contra mim. Se eu derrotá-lo, eu tomo aquela terra de volta, enfim, e dou para outro nobre, né, que queira ser leal e me obedecer. Então, é um poder muito grande, mas não é um poder infinito, e havia uma condição de subordinação de quem recebe em relação a quem concede o feudo. Tá?
O feudo normalmente ele se organizava, ele estava dividido em algumas regiões, em algumas áreas, né, dominantes dentro do feudo. Tá? E isso era para a maioria esmagadora dos feudos. Nem todo feudo era grande a ponto de ter uma cidade dentro dele e ainda mais uns territórios em volta. Tá? Mas alguns tinham. Tá? Mas todo feudo, maior ou menor, teria essa divisão básica aqui em 3 grandes áreas, em 3 grandes setores. Tá? Que não necessariamente eram áreas contínuas. Tá? Podiam ser fragmentadas. Tem um pedacinho dessa área aqui, e aí uma outra área diferente, aí volta um pedacinho daquela primeira área. Tá? Quais são essas 3 áreas dentro do feudo? Tá? A primeira é o manso senhorial, ou reserva senhorial. Tá? Manso senhorial ou reserva senhorial. Tá? É uma parte da terra, tá, do feudo, mais ou menos ali uma metade do feudo, cuja a produção ficava exclusivamente nas mãos do senhor. Então, todo o feudo é do senhor feudal. Tá? É o sujeito que recebeu o feudo. Eu recebi um feudo, eu virei senhor feudal. Eu sou dono de todo o feudo. Mas nem tudo que é produzido dentro desse feudo fica comigo. Tá? Nem tudo que é produzido dentro desse feudo fica comigo. Uma parte fica, tá? Outra não. Qual parte fica? Tudo que é produzido dentro do manso senhorial fica comigo, senhor feudal. Então, mais ou menos, tem um feudo lá, metade daquele feudo é manso senhorial, e aí o que é produzido nesse manso senhorial, essa produção fica toda comigo. Tá? Eu, senhor feudal, pego uma enxada, uma pá, uma foice, vou lá plantar e colher? Não. Eu coloco os servos para trabalharem para mim. O que esses servos ganham em troca de trabalhar nessa parte da minha terra? Nada. Tá? Então, eles trabalham no manso senhorial, o servo trabalha no manso senhorial, é o servo quem produz toda a riqueza do manso senhorial, mas não ganha nada dessa riqueza. Toda ela fica nas mãos do senhor. Nessa área também, normalmente, ficava ali o castelo, né, que era o núcleo defensivo, a partir do qual era onde o senhor vivia, era o lugar a partir do qual o senhor dominava a região e defendia a região contra possíveis ataques ou invasores. Havia uma segunda área chamada manso servil, que eram os vários pequenos lotes de terra concedidos aos servos. Tá? Então você tem uma família de servos aqui, a família do João, a família do Pedro, a família do Chico, a família do Hugo, a família do Bernardo, a família do Antônio, a família do sei lá mais quem. Enfim, cada uma dessas famílias recebia um trechinho, um pedacinho. Tá? E aí elas precisam estar espalhadas, não necessariamente é contínuo, não necessariamente é um do lado do outro, elas podem estar espalhadas. Tá? O conjunto dessas áreas que os servos recebem para trabalhar são o manso servil. O servo não é dono do manso servil. O dono de tudo é o senhor feudal. Mas dentro do manso servil, o servo tem direito de uso. Tá? Ele tem direito de uso. É como quando você aluga um carro. Você tem direito de usar o carro, mas você não se tornou o dono do carro só porque você alugou ele. Tá? É como se os servos estivessem, entre muitas aspas, alugando essas terras, esses lotes. Tá? Com o que os servos pagam esse aluguel? Eles pagam com dinheiro? Não, eles pagam com a sua força de trabalho. Lembra que eu falei aqui em cima que no manso senhorial quem trabalha é o servo, mas o servo não ganha nada? Então, por que o servo não ganha nada? Porque ele já está ganhando o direito de ocupar um trecho do manso servil. Tá? Então, o servo trabalhará no manso senhorial para poder ter o direito de trabalhar também e ficar também dentro do manso servil. Então, é esse o aluguel, um aluguel pago na forma de trabalho. Você executa o trabalho para a pessoa e esse é o pagamento do aluguel. A gente está falando de uma economia que é pouquíssimo monetária. Tá? Quase não há dinheiro, moeda circulando. Não existia papel moeda, tá? De forma nenhuma. E o dinheiro na forma de moeda metálica era muito pouco usado, né? Até porque você está falando de moedas metálicas de ouro ou prata de enorme valor. Né? Uma moeda de ouro valia muito, você não tinha como nós temos hoje no Brasil, no real, moedas de pequeno valor, uma moeda de R$1, de 50 centavos, isso não existia. Tá? Você tinha uma moeda de ouro, ela valia, sei lá, equivalente a R$1.000. Né? Então, assim, não é o tipo de coisa que você vai usar para comprar pão ali na esquina. Então, em grande maioria dos casos, né, os pagamentos eles não eram feitos com dinheiro sonante, com moeda, mas sim feitos com trabalho ou com escambo, com trocas. Tá? Então, o servo ele tem direito a ficar no manso servil, uma parte dele, e ali trabalhar e produzir a riqueza que o servo vai consumir. Tá? E ele também trabalhará dentro do manso senhorial. Tá?
E ali o que for produzido no manso senhorial, o servo não tem direito de ficar com nenhuma migalha, nenhum grão. Tá? Aí você vai me dizer, bom, justo, né? Metade da semana. A semana aí tem 7 dias, domingo era um dia religioso, sagrado, não se trabalhava, então trabalhava-se de segunda a sábado. Tá? Desse tempo aí de segunda a sábado, desses 6 dias, metade mais ou menos, 3 eram empregados pelo servo para trabalhar nas terras do Senhor, e os outros 3 eram um servo trabalhando na sua própria terra. E assim, o servo deu algo, que é o trabalho, e o Senhor deu algo, que é o direito de ocupar a terra. Tá? Outra coisa, o que o servo produzia na sua própria terra, nos 3 dias de trabalho semanais que ele dedicava à sua terra, não ficava tudo com ele. Ele tinha direito de ficar com uma parte do que ele produzisse no manso servil. Tá? Mas uma outra parte do manso servil, né, da produção do manso servil, ia para o Senhor. Tá? Então, o servo ficava com a produção das terras que ele ocupava, descontados os impostos. Tá? E havia muitos impostos. Então, já tem aí um certo desequilíbrio, uma certa desigualdade. Uma condição que começou meio a meio, metade do trabalho para um, metade da terra para outro, agora já não está mais tão equilibrada, tão meio a meio, porque o servo ele vai normalmente ter que pegar uma parte daquilo que ele produz na sua própria terra e dar ao senhor feudal. Tá? Outra coisa muito importante é que normalmente os senhores eles escolhiam deixar para si a melhor parte da fazenda, a melhor parte da terra, do feudo. A área mais fértil, a mais produtiva, era manso senhorial, porque era uma produção que ficava 100% com o senhor. Tá? Já os servos eles recebiam lotes de terra, trechos de terra, nas áreas menos férteis dentro do feudo. Tá? As áreas mais pedregosas, que era mais difícil de trabalhar, que eram menos produtivas, porque essa era uma produção que o senhor estava dividindo com o servo. Tá? Parte ficava com o servo, parte ficava com o senhor. Então, o senhor deixa para si as terras mais produtivas para não ter que dividir aquela riqueza. Nas terras menos produtivas, ele dá para o servo e ainda pega um pedaço do que for produzido ali. Tá? Então, a gente já tem com isso que o senhor tende a acumular muito mais riqueza que o servo, embora o senhor não botasse a mão nunca em nenhuma enxada para trabalhar, né? Não plantasse uma semente na terra, mas ficava com uma grande parte da produção. O terceiro trecho dentro do feudo era o chamado manso comum ou terras comunais. Eram áreas do feudo não usadas para a produção agrícola. A gente está falando, por exemplo, de pastos, tá? Em que você leva o seu gado para se alimentar. Você não vai deixar o gado se alimentar na área que você está plantando. Né? Você acabou de plantar trigo, você vai deixar o boi ficar ali e comer o trigo que você acabou de plantar? Quer dizer, você nunca vai produzir nada. Então você tinha que levar o gado para uma outra área dentro do feudo, que era uma área que não era usada para produção agrícola, e ali você tinha capim nascendo e tal, deixa o gado pastar ali à vontade. Também estavam incluídas nessas terras comunais aí, por exemplo, possíveis bosques ou lagos que houvessem dentro do feudo, ou as pedreiras, né? Você precisa de pedra nessa época para construir os fundamentos, as fundações da casa do servo, mas também para construir os muros do castelo. Você precisa de pedra, né, para construir ali o forno, porque o forno nessa época era lenha, você vai fazer um forno de madeira, né, quando começar a pegar fogo, o próprio forno pega fogo. Então você tinha que fazer um forno de pedra ou de tijolos. Então, se você tivesse ali uma área onde você pudesse tirar argila, né, uma área de extração de argila, isso normalmente seria terra comum dentro do feudo, para todo mundo poder tirar argila ali e fabricar os tijolos que precisasse, ou uma pedreira de onde você tirava pedra, ou um bosque de onde você poderia, por exemplo, coletar frutos, tá? Castanhas, nozes, avelãs, frutos típicos lá de climas mais frios, né? Ou então coletar mel de colmeias. Tá? Só tinha coletar lenha, né, para fazer fogo, enfim, só tinha uma coisa dentro desses bosques, dentro dessas terras comunais, que era direito exclusivo do senhor. Tá? E isso era inclusive muito sério, isso era um crime gravíssimo, punível até com pena de morte, que era o direito à caça. Não era permitido que servos caçassem no bosque. Tá? A caça era exclusiva do senhor. Aí você vai se perguntar, será que é porque o senhor ele queria ter a garantia de
que haveria ali um animal para ele caçar e fazer comida caso houvesse uma crise. Ah, teve uma crise, tem pouca comida. Então tem um monte de cervos, né? Para não confundir o servo com o cervo. Tem um monte de cervos ali, de gazelas no bosque, e o senhor feudal sabe que os camponeses não vão poder entrar ali para caçar, só ele, senhor, vai ali e caça. Mais do que isso, tá? Era uma questão mais prática. Para caçar dentro desse bosque, você precisaria de um arco e flecha ou algum tipo de armamento. Existia uma preocupação muito grande dos senhores de não deixar que os seus camponeses colocassem as mãos em armas. Tá? De que os camponeses não pudessem sequer aprender como disparar um arco e flecha. E parece muito intuitivo, você vê fazendo, é só repetir o gesto de puxar o arco e flecha e pronto, mas não é tão fácil assim não. Tá? Tem um certo jeito que você tem que puxar, um certo ângulo, uma certa postura que você tem que fazer, senão você não vai dar um tiro eficaz. Se os camponeses tivessem oportunidade de testar, de praticar e de ficar fazendo isso nos bosques, eles aprenderiam a ser exímios arqueiros, eles aprenderiam a usar armas muito bem, e como os servos eles eram maioria, né, estavam em maior número que os senhores, eles poderiam fazer um tipo de rebelião e matar os senhores. Então, a proibição, a vedação de caça nos bosques era um fato muito importante, porque era uma forma de impedir que essas classes mais baixas, que esses grupos sociais mais baixos pudessem, quem sabe, ter instrumentos ou mecanismos para se revoltar e chegar ao poder ou mudar a sua situação social. Tá? Mas, de forma geral, os demais elementos dentro das terras comunais eram de uso generalizado. Qualquer um poderia entrar no bosque e catar lenha, qualquer um poderia entrar no bosque e catar castanhas, frutos, qualquer um poderia ir no lago pescar, qualquer um poderia retirar argila ou pedra da pedreira, ou enfim, tá? Ou levar o seu gado para pastar. Isso eram terras livres. Ali não se cobrava imposto. Tá? Sobre o que se extraía, sobre a pedra que você tirou da pedreira, ou sobre a argila que você tirou, ou a lenha que você pegou, não haverá imposto. Tá? O imposto era normalmente sobre a produção agrícola. Tá? Então os servos eles tinham que pagar pela produção que eles plantaram, né? pelo aquilo que eles plantaram. Tá aqui um exemplo visual de como seria, né? Você vê aí que nesse caso está tudo muito bonitinho, né? O que é manso comunal, o que é manso servil, manso senhorial, castelo, enfim, tudo bem organizadinho, né? Mas no final das contas acabava não sendo tão regular assim, porque você tem acidentes naturais, né? Você tem, por exemplo, às vezes uma elevação montanhosa no meio do território, ou então os bosques estão espalhados de forma mais ou menos aleatória, e nem sempre você tinha, né, todos esses territórios assim, continuamente organizados, né? Um do ladinho do outro. Eles podiam estar muito mais espalhados e fragmentados, tá? Além disso, tá? E agora a gente entra especificamente, eu vou de cima para baixo, né, falando dos senhores, dos servos, depois eu falo do clero e da importância do papel de cada um dentro dessa sociedade. Tá? O castelo era o ponto-chave decisivo de poder desses senhores, né, desses senhores feudais. Era a partir do castelo que esse senhor feudal era capaz de defender o território. O castelo, a princípio, ele era uma fortificação nem sempre feita de pedra. À medida que o tempo passa, que se desenvolve, que as técnicas militares avançam, que os armamentos avançam, tá? Vai surgir crescentemente a necessidade de que os senhores feudais fizessem castelos de pedra. Mas no princípio, esses castelos eram de madeira mesmo. Tá? Eles se originaram de antigas fortificações romanas de madeira, chamadas castrum. Tá? E aí do castrum vai virar o castellum, que vai virar castelo. Tá? Então, o nome castro, aqui castrum, indica essa fortificação romana de madeira que vai se transformando à medida que o tempo vai passando em castelos. Durante quase toda a Alta Idade Média, a gente vai ter ali a maior parte dessas fortificações sendo de madeira mesmo. A gente sempre pensa em castelos muito complexos às vezes, mesmo quando de pedra. Acabava que era só uma torre. Tá? O senhor ele mandava construir só uma torre se ele fosse um senhor não tão rico quanto outros, com um feudo não tão lucrativo quanto outros, ou não tivesse tempo, né? Ele mandaria fazer só uma torrezinha e ele moraria no alto daquela torre. Sabe aquela história de Rapunzel, que a Rapunzel estava no alto da torre? Né? Você pensa que é uma torre pequenininha, fininha, não sei o que, um quarto e sala. Não, era uma torre de dimensões, tanto em dimensões verticais, a altura, quanto mesmo horizontais, né, a largura, bastante significativo. E a partir dali era possível ter quartos, ter cômodos diversos para a moradia do senhor, né? Ter ali também um estoque para os seus armamentos e tal.
Tá? À medida que o tempo ia passando, se fosse havendo mais dinheiro e mais tempo, e usando o trabalho do servo, porque o servo ele trabalhava para o Senhor, mas ele não trabalhava para o Senhor só plantando nas terras do Senhor. Ele poderia ser chamado para trabalhar para o Senhor na construção das muralhas do castelo, né? Ou na extração de pedra, ou para catar madeira. Servo, hoje é seu dia de trabalhar para mim, vai lá no bosque e cata bastante madeira. Né? Isso poderia ser um serviço que o servo prestasse para o Senhor, não necessariamente só plantar dentro do manso senhorial, tá? Embora a plantação do manso senhorial fosse, sem dúvida, o aspecto mais importante. Mas a própria construção do castelo usava aí essa mão de obra dos servos para puxar as pedras, carregar os blocos de pedra de um lado para o outro, erguê-los, enfim, colocar argamassa e construir as paredes todas. Tá? Esses castelos eles vão, desse primeiro momento, construções simples de madeira ou pequenas construções, pequenas torres de pedra, crescentemente se complexificando, né, se tornando mais rígidos, com muralhas, e às vezes muralhas fora das muralhas, e mais muralhas fora das outras muralhas, enfim, torres, pontes levadiças e fossos construídos em volta do castelo. Isso era uma coisa que poderia ser feita também, você construir um fosso, né, um fosso bem fundo, e aí isso dificultava, né, a aproximação de instrumentos de cerco. Uma das formas de, por exemplo, tentar entrar nas muralhas do castelo é você colocar enormes escadas apoiadas no muro do castelo e ir subindo, os soldadinhos irem subindo. Você botar 50 escadas em volta dos muros do castelo e os caras vão subindo. Né? Se você tiver um fosso fundo, não precisa nem ser um fosso alagado com um jacaré, que nem a gente vê em desenho animado, não. Você só ter um fosso mais fundo ali em volta, você não teria nem onde apoiar a escada direito e poderia nem sequer conseguir escalar os muros do castelo. Então, o que vai acontecendo e como esse castelo vai se tornando mais complexo, isso vai sendo decorrência das necessidades estratégicas das técnicas militares que vão aparecendo. Tá? Tá aqui um esquema de um castelo medieval. Tá? Não tenho a pretensão de ficar lendo tudo que está aqui. Isso aqui já seria um castelo bastante complexo. Tá? A data aqui está falando, ó, aqui em cima no trechinho, está dizendo as dependências de um castelo medieval. Os castelos foram evoluindo até se tornarem verdadeiras fortalezas militares. Este castelo, por exemplo, característico do século XIV, além de proteger com eficiência seus moradores, oferecia um certo conforto que não havia nas primeiras construções feitas de madeira. Enfim, se você quiser, e aí é uma escolha sua, pausa o vídeo agora e tenta aproximar, tenta ler cada uma dessas coisas que estão aí. Enfim, não é minha intenção ser uma aula detalhada sobre a engenharia ou as técnicas arquitetônicas de construção de castelos. Tá? É muito mais falar da função defensiva, estratégica que esses castelos exerciam. Eu encerro por aqui. Tá? E a gente fala sobre a sociedade medieval na próxima aula. Por hoje é só. Beijos, abraços, tudo de bom. Fiquem bem e não esqueçam de lavar as mãos.